Olá para você que acompanha o canal Radio Waves Show, estamos de volta com mais um episódio falando com você sobre radialismo. Ok, hoje a gente vai falar de um assunto um pouco sério, um pouco chato, mas antes, para dar aquela descontraída, vou mostrar para vocês um vídeo sensacional que eu achei no Instagram. Ele é da Teacher Paula Gabriela, o Instagram dela é Teacher Paula Gabriela. Vou colocar embaixo aqui na descrição também o link para você acessar o Instagram da Teacher Paula Gabriela e acompanhar os vídeos dela que são sensacionais. Ela é professora de inglês, tem um canal super legal e postou um vídeo dando assim tirando um pouco de onda, né, como a gente diz nas gírias aí da nossa época, dos anos 80, 90, dos radialistas que falam de uma forma mais impostada e tal, aquele jeito tradicional de muitos radialistas falarem, né? E é incrível a quantidade de radialistas que falam desse jeito hoje no rádio, né? Basta você dar uma zapeada aí nas emissoras de rádio e você vai encontrar muitos radialistas falando assim. Nós até tivemos um episódio onde nós mencionamos, né, essa questão, né, e tivemos até a participação de um radialista aí, amigo nosso, que falou um pouco também sobre isso. Mas olha só que legal o vídeo que a Teacher Paula Gabriela gravou sobre esse assunto. Veja só. Meu nome é Paula e eu tô há um dia ouvindo rádio. O meu nome é Paula e eu tô há uma semana ouvindo rádio. O meu nome é Paula e já faz um mês que eu tô ouvindo rádio, que delícia. Bom dia. Hoje faz exatamente um ano. E quem manda esse recado pra você que tá ligadinho aqui na Rádio Easy FM é a Paula, lá de Curitiba, 105.5. E aí, sensacional, né? A Teacher Paula Gabriela tá de parabéns. Isso que ela satirizou aí de uma maneira muito criativa no vídeo dela, acontece muito no rádio brasileiro. Tem muitas emissoras de rádio exatamente com profissionais falando desse jeito. É uma coisa realmente que deve ser evitada, né? Se você é profissional de rádio, né, pensa um pouquinho sobre isso. É uma dica aqui nossa, né? Falar de forma mais natural é melhor. Eu acho que nem eu consigo falar de forma totalmente natural quando eu estou aqui diante do microfone. A gente sempre tem um jeito de falar, né? Eu tenho, às vezes, participado de programas de rádio aí e o pessoal que eu peço para ouvir fala, nossa, mas na rádio a tua voz é tão diferente de quando a gente está conversando, e realmente a gente acaba dando uma certa impostação, daí lá a gente fala com retorno, então a gente modula melhor a voz e acaba ficando diferente. Mas esse caso aí que a Teacher Paula Gabriela satirizou no vídeo dela é algo que vai muito além disso, né? Que é uma impostação, um jeito de falar, um falar cantando, sei lá, um jeito muito, muito característico, principalmente de pequenas emissoras de rádio, né, das rádios menores aí do interior, tem muitos profissionais falando desse jeito. Então fica aí, né, o nosso vídeo aí para dar aquela descontraída. Parabéns, Teacher Paula Gabriela, e muito obrigado por ter autorizado a colocar o seu vídeo aqui no Radio Waves, né, para mostrar pro pessoal aí, fazer um alerta, né, pro pessoal aí se policiar um pouquinho no jeito de falar. O que nós viemos falar hoje, no episódio de hoje, não é exatamente sobre jeito de falar, mas vamos falar de conteúdo. E é um assunto um pouco chato e muito polêmico. Nós estamos no momento em que eu gravo esse vídeo, aqui no Brasil, se aproximando das eleições presidenciais. E as eleições presidenciais, ultimamente no Brasil, têm gerado muita manifestação pró e contra partidos e candidatos, enfim, independente do lado, tem gente gritando a favor, gente gritando contra, e essas manifestações muitas vezes passam muito longe do nível sano, né? São manifestações muito fervorosas que beiram o fanatismo muitas vezes. E isso acontece, explode nas redes sociais, né? Isso não é segredo para ninguém. Todos vocês veem isso acontecer e vão ver a partir do momento agora, né, que vai se aproximando das eleições, isso acontecer de forma mais intensa. O ponto é o seguinte, tudo bem, as pessoas manifestam, têm o jeito de falar, às vezes agressivas, sem respeito da opinião de outros seres, né, dos outros seres humanos aí que também têm sua opinião. Isso é uma coisa, mas outra coisa que é muito deprimente e acaba sendo visível, né, vem à tona nesse momento, é a questão da imparcialidade dos veículos de comunicação
e dos profissionais que estão lá à frente desses veículos. Então, o que eu vou falar primeiro, eu vou falar algo que a gente vê na imprensa de maneira geral, em todos os veículos. Não é uma propriedade do rádio, tá? Eu acho que até tem outros veículos onde isso acontece de uma maneira até mais intensa, né? Esse tendencialismo. Mas no rádio também acontece, e eu vou falar sempre mencionando o lado do rádio, né? Porque o nosso canal aqui é sobre radialismo. Né? É a nossa vivência, a nossa experiência, é onde a gente está mais conectado. Então a gente pode falar, né, um pouco melhor a partir desse prisma, ok? Outra coisa bem importante deixar claro para você que está assistindo esse vídeo, que as opiniões que eu vou manifestar aqui são opiniões pessoais minhas e que você, claro, pode pensar de uma maneira totalmente diferente. Se quiser, pode até manifestar aqui pra gente a sua forma de pensar. Não precisa concordar com o que eu vou dizer de maneira alguma, né? E se isso que eu tô falando servir, não como opinião talvez para você, mas servir para fazer você pensar um pouco sobre o assunto e ter um pouco de clareza sobre a sua forma de pensar e de analisar isso, eu acho que o meu vídeo já terá cumprido um papel importante, ok? O que a gente vê nessa época, muitas vezes, além dos veículos de comunicação que puxam às vezes para um lado ou para o outro, é muitos profissionais que na hora de prepararem as suas notícias, por exemplo, no rádio, acabam puxando para algum lado. E isso acontece de uma maneira, às vezes até, que fica muito visível, inclusive para os ouvintes desses profissionais, né? Começa a ficar assim, a dar muito na vista que o profissional está puxando para um lado ou para o outro. Bem, por mais que se diga, né? Tem muitos profissionais de jornalismo aí que digam assim, pô, mas não é a imprensa que cria os fatos, né? Os fatos estão aí, os fatos são imutáveis, né? Fato é fato e ao ser noticiado está lá o fato e pronto, né? É verdade, os fatos são imutáveis, mas são contáveis. Esse é o problema. O fato acontece, né? Vamos pensar numa situação de forma hipotética, né? Acontece um fato, né? Uma determinada situação aconteceu. Você não vai lá, você não pode ir lá para verificar como isso aconteceu, você pessoalmente. Então você fica sabendo disso através de intermediários. Esses intermediários são a imprensa. E o que acontece? Quando a imprensa vai relatar um fato, né, ela pode, na hora de fazer esse relato, levar você, né, conduzir você a uma conclusão em relação a esse fato. E essa conclusão é que é perigosa, né? Essa conclusão pode diferenciar do que realmente era o fato, né? Você pode, através da forma como o fato foi contado a você, achar que o fato foi bom, ou pode achar que foi péssimo, né? Então isso é a questão do tendencialismo. Isso não acontece só na imprensa, né? Não acontece na vida real, quando alguém vem te contar uma fofoca, por exemplo, não vem distorcido? Às vezes muito distorcido, né? E se você vai passar para frente uma informação que te passaram, né? Esse nível de distorção vai se elevando. A imprensa acontece exatamente a mesma coisa. É preciso que os profissionais tenham ética absoluta para conseguir transparecer, né? Transmitir o fato da maneira mais correta possível. Isso é fundamental para que a imprensa consiga ser realmente eficiente no seu papel de informar as pessoas, ok? Essa é uma situação. Mas o que acontece muito nas rádios, eu tenho visto e até acompanhei episódios em rádios que eu conheço, onde aconteceu, por exemplo, né, num determinado horário lá, o DJ daquele horário tem que tocar música e dar algumas notícias. Então ele vai lá e seleciona as notícias numa determinada fonte de informação que é contra um determinado candidato de forma muito aberta, né? Mas ele só dá aquelas notícias que são prejudiciais àquele candidato, ou só dá as notícias que são favoráveis, enfim, né? Mas ele sempre seleciona aquelas notícias para retransmitir para os seus ouvintes que refletem a forma que ele pensa. E dessa forma ele está fazendo algo extremamente antiético. Porque quando ele está ali diante de um microfone, ele não está representando somente ele mesmo, ele está representando uma empresa, que é a emissora de rádio,
ele está representando os patrocinadores que estão ali apoiando o seu horário, né? Então ele não tem o direito de fazer o que está fazendo, né? De fazer o tendencialismo. É aí que a ética é ferida, né? Esse é um profissional que não está agindo com ética. E muitas vezes o seu ouvinte, né, percebe isso, se você age ou não de forma ética. Às vezes até de forma subconsciente. E isso gera, né, uma questão, né, de sintonia do ouvinte com você. Então, se o ouvinte começa a perceber que você está sempre, né, dando notícia que desfavorece um lado ou favorece o outro, né, ele começa a perceber. Pode ser que ele concorde com você, que ele queira também pensar igual e tal, e esse vai até, capaz de até gostar, mas muitos não vão gostar. E quando você faz isso, é muito certo, né, que uma parte da sua audiência não vai gostar. Porque tem gente, né, que defende todos os lados. Então, uma parte da sua audiência não vai gostar do que você está fazendo e isso vai prejudicar não só você, vai prejudicar a sua emissora e os seus patrocinadores, né? Então, essa questão da ética é absolutamente fundamental. Se eu fosse dono de uma emissora de rádio, né, nesse momento, eu faria um código de ética na emissora para todos os profissionais assinarem, e esse código de ética teria que prever, claro, os comportamentos, né, diante de todas essas situações, não só sobre jornalismo, mas sobre aspectos gerais, né, de atuação diante de um microfone, e prever também, né, esse código de ética deveria prever as punições, né, até justa causa, se for o caso, de alguém agir de forma irresponsável diante de um microfone, porque você pode estar prejudicando muitas pessoas ao fazer isso, né? Não só a sua emissora, os seus patrocinadores, mas as pessoas que estão te ouvindo. Isso no âmbito dos profissionais, né? Os veículos de comunicação nem se fala, né? Aqueles veículos que o veículo em si, a empresa veículo de comunicação, tem um posicionamento político para um lado ou outro, né? Esse é muito mais grave. Só que esse causa muito menos efeito. Por quê? Causa muito menos efeito? Porque é muito aparente o posicionamento político do veículo. Então, o seu, né, agir a partir desse posicionamento perde força justamente por causa disso, porque não tem mais credibilidade, né? Então, por exemplo, se aquele veículo de comunicação que só fala mal de candidato X, por exemplo, né, dá uma notícia contra aquele candidato, você nem dá bola, você não acredita. Bom, eles estão falando porque, né, eles já são sempre contra, né? Então você não dá mais valor para o que eles estão fazendo e o que eles querem fazer perde força justamente por eles, né, agirem dessa maneira. Tem credibilidade os veículos de comunicação que conseguem transmitir as coisas de forma idônea, né? Que são fiéis aos fatos e pronto, tá? Não entra nessa discussão aqui a questão das críticas, das opiniões, né? Por exemplo, tem muito veículo de comunicação sério que fala mal ou a favor de determinado candidato, mas deixa isso muito claro, né? É uma crônica, né? O que acontece? O veículo de comunicação dá uma notícia, certo? Sobre um fato, e aí é fiel ao fato que aconteceu, e depois um cronista daquele veículo de comunicação faz um momento editorial, um momento de dar opinião sobre aquele fato. E isso fica muito claro, é a opinião dele que está sendo transmitida. Por que ele faz isso? Para influenciar você? Não. Ele faz isso para dar um ponto de vista de análise do fato que aconteceu. E você pode concordar com isso ou não, mas este ponto de vista sendo, né, transmitido ali em forma de crônica é aceitável, é uma análise que alguém está fazendo, né? E isso pode te ajudar a refletir um pouco mais sobre o assunto. E pode levar você a concordar com o que essa pessoa falou, como eu disse, né? Ou discordar. A intenção é mais levantar uma reflexão sobre determinados aspectos do assunto, que talvez se você fosse analisar sozinho, você não olharia a partir daquele ponto de vista. Mas tem que, né, estar muito claro que isso é uma crônica. Isso tem nos jornais, tem na TV e tem no rádio também. Aquele é o momento em que uma manifestação de opinião é claramente colocada
E fica muito evidente para quem ouve que isso é uma opinião. Mas na hora de, né, transmitir notícias, né, aquele momento lá de você dar as principais notícias do dia, ou as manchetes, enfim, aquele é o momento de você ter ética, ter neutralidade, né, e fazer isso com propriedade. Você vai estar não só ganhando pontos com a sua audiência, com os seus patrocinadores, com a sua emissora, mas prestando um serviço, um benefício à comunidade. Ok? Você pode, claro, discordar do que eu estou falando, pode ter uma opinião diferente ou pode querer complementar alguma coisa. Faça isso nos comentários aí embaixo. Eu sei que o assunto é polêmico, mas eu queria abordá-lo aqui dessa forma, colocar essa minha visão, né, para tentar despertar um pouco o debate também sobre isso. É o momento de fazer isso, é um momento importante, e os profissionais do rádio que atingem juntos no conjunto muita gente, né, são profissionais que despertam muita confiabilidade, né? As pessoas confiam muito. Então vamos agir com responsabilidade e ética. Até o próximo episódio. Tchau. Listen.